Oi pessoal, videozinho sobre transformações gasosas para nossa CNL amanhã. Então olha só, transformação gasosa é a transformação de um gás de um estado 1 para um estado 2. Então aqui nós vamos preocupar apenas como ele era antes e como ele ficou depois, beleza? Então, para a gente relacionar o estado 1 e o estado 2, nós temos o nosso PVT Power-Torque, que fala para nós que P1 V1 sobre aqui sobre T1 vai ser igual ao nosso V2 sobre T2. Né? Então, o estado 1 é antes da transformação, o estado 2 é depois da transformação. Então, nós sabemos que essa multiplicação aqui vai ser igual o estado 1 com o estado 2. Então, a pressão vai mudar, o volume pode mudar, a temperatura vai mudar, mas essa divisão aqui vai ser a mesma. Lembrando que isso aqui é para quando a quantidade, o número de mols, que é a quantidade de gás, mols, não varia. Tá? Então, o nosso N não varia. E aí, nós temos o nosso PVT por voltão. Quando o número de mols varia, nós vamos ter mais um N no PVT por voltão. Então, a gente vai ter o PVT agora também com o N1, e isso vai ser igual o nosso Povotó, né, que vamos chamar de P2E2 T2 sobre N2, beleza? Então esse aqui é quando o número de molas varia, né? Então a quantidade de gás varia. Isso vai estar bem claro no exercício quando não varia e quando varia. Aí o que acontece? Quando o número de mols não varia, nós temos três transformações específicas, que são as nossas transformações ISO: isotérmica, isobárica e isométrica ou isocórica. Né? Então vamos ver o que acontece com o nosso PVT Povotó para cada uma delas. Então nós temos a nossa isocórica, que também é conhecida como isométrica. Vamos chamar de iso aqui. Métrica. E a transformação isométrica é quando o volume é constante. O nosso V ele é constante, ele não varia. Então aí nós podemos ir no PVT Power e cortá-lo. Tá? Então a nossa PVT Power se resume apenas em PI TI igual a Pó sobre Tó. Então, sumiu o V, porque a gente cortou. Aí nós temos outra transformaçãozinha que nós vamos chamar de isotérmica. Isotérmica. E a transformação isotérmica, quem é constante é a nossa temperatura. A temperatura é igual a constante. Então aí, aqui no PVT Povotó, a gente corta as temperaturas, beleza? Então sobra apenas quem? Sobra apenas o PIB e o nosso POBO. Então vejam que aqui sumiu o T, aqui sumiu o V porque eles são constantes e cortam. Né? Aí nós temos a nossa última transformação, que é a isobárica. A isobárica é quando a pressão é constante. E aí, no nosso PVT Povotó, nós cortamos a pressão, sobra apenas o V1T1 e o V2C2, o VT Votó. Tá? Então aí, a nosso PVT Povotó se resume em V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2.
Então essas são as nossas três transformações. Pode acontecer uma situação em que a gente está trabalhando com o PVT sobre N, e a coisa legal é que esse carinha aqui, P2, né? Para todos os gases ideais, que é o que nós trabalhamos aqui, isso aqui sempre vai ser constante. Tá? E sempre vai ser constante e vai ser igual a R. Né? Aí nós conseguimos montar a nossa equação geral dos gases. Geral dos gases, né? Também conhecida como equação de Clapeyron. Tá? Ela fala para nós que se eu multiplicar PV sobre T sobre N, isso aqui vai ser igual à nossa constante R. Né? E aí a gente pode reescrever a nossa formulazinha como sendo PV igual a NRT. Né? Tem a fórmula, a frasezinha para lembrar esse cara aí. Né? Não vou falar no vídeo por causa do horário. Aí PV igual a NRT é quando nós temos apenas um estado. Tá? Temos apenas um estado e sabemos PV e N, queremos achar T, sabemos P e N, T, queremos achar V. O R a gente sempre sabe, né? Tem os valorizinhos para o R, beleza? E em relação às transformações gasosas, é isso, pessoal. Então nós vamos usar ou PVT Pavotó ou o PV, né, sobre TN, quando o número de mols não varia aqui em cima, quando o número de mols varia, ou quando nós temos as transformações específicas. Sempre é importante lembrar que, por exemplo, aqui, na transformação isocórica, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Aqui são inversamente e aqui são diretamente. Então, para a gente ter uma transformação isobárica, obrigatoriamente o volume e a temperatura têm que ser diretamente proporcionais. Para a gente ter uma isotérmica, a pressão e o volume têm que ser inversamente proporcionais. E para ter uma isocórica, a pressão e a temperatura têm que ser diretamente proporcionais. Aqui nós temos a equação geral dos gases, quando nós temos um estado, aqui nós temos uma transformação, dois estados, e aqui nós temos apenas um, e nós sabemos três propriedades e queremos encontrar a quarta. Tá? Então, para isso. Vamos fazer um exercício agora para a gente fixar. Vamos fazer esse número 16. Já tem a resolução aqui para quem quiser já ver, mas eu vou resolver ele bem detalhadamente. Na verdade, a gente vai fazer o de cima. Pera aí. A gente vai fazer o 15. Tá? Então tem a resolução aqui para quem já quiser fazer. Pode pausar o vídeo agora e ver a resolução, ou eu vou resolver ali na nossa passo a passo. Então nós temos um balão meteorológico fechado, tem volume 50 metros cúbicos a nível do mar, onde a pressão atmosférica é de 1 vezes 10 a quinta pascals. E a pressão e a temperatura é de 27 graus Celsius. E lembrando que a temperatura é sempre em Kelvin. Quando o balão atinge a altitude de 25 km na atmosfera terrestre, a pressão e a temperatura assumem, respectivamente, 5 vezes 10 ao cubo e menos 63 graus Celsius. Então, percebam que é uma transformação em que está tudo variando. Então, a gente vai usar o PVT Pavotó. Então, vamos lá para o nosso carinha aqui. Vamos escrever número 15. Número 15. Tá? E é um PVT Pavotó. Por quê? Porque está todo mundo variando. Né? PVT Pavotó. Quem quiser pode escrever POVOTO também. Aí vamos ver quais são os dados. Né? O volume inicial é 50 metros cúbicos ao nível do mar. V1 é igual a 50 metros cúbicos. O que mais que a gente tem? A pressão é 1 vezes 10 a quinta pascal. P1. 1 vezes 10 na quinta. Pá. A temperatura é 27 graus Celsius. Lembra do 27? Mais 273. Então, a nossa T1
vai ser igual a 27 mais 273, 300 Kelvin. Né? Vamos ver o que a gente sabe do estado 2. Provavelmente a gente vai saber duas coisas e queremos achar a terceira. Né? Sabemos que quando o balão atinge 25 km, para isso a gente não importa, né? Só para falar que ele está subindo, a pressão e a temperatura subem respectivamente 5 vezes 10 ao cubo e menos 63 graus Celsius. Então a nossa P2 é igual a 5 vezes 10 ao cubo. Então percebemos que aqui era 10 na quinta, né? 100 mil, e aqui é 10 ao cubo, né? 5 mil. Então a pressão caiu. Nós temos T2 também, que é menos 63 graus Celsius. Né? Se a gente somar 273 menos 63, a gente vai chegar em 210 Kelvin. E o nosso V2 é o que o exercício quer saber. Né? Então, determine o volume nessa altitude. Então, o que nós precisamos fazer agora é substituir esses carinhas no PVT Povató. Vamos ver o que vai rolar aqui. Vamos fazer em azul. A pressão 1 vezes 10 na quinta, ou simplesmente a gente pode escrever 10 na quinta, porque 1 vezes alguma coisa não muda nada, né? O V1 é 50 e o T1 é 300. Aí nós temos igual, o P2 é 5 vezes 10 ao cubo. O nosso V2 é o nosso objetivo. E o nosso T2 é 210. Então, a nossa parte de física acabou aqui. A partir de agora é só resolver as simplificações. Né? Aí, resolvendo as simplificações, essa continha fechou. Né? Por exemplo, algumas alternativas que a gente pode fazer aqui. Deixa eu cortar em rosa. Né? Se eu cortar 2 zeros aqui, eu posso tirar 2 desses 5 aqui. Sobra 3, eu corto com esse 10 na 3. Então aí some tudo. Tá? Posso simplificar o 50 com os 5 por 5. Aí aqui fica 10, aqui fica 1. Né? Ou posso simplificar embaixo por 30. Né? Aqui fica 10, aqui fica 7. Então são várias as possibilidades. Né? O que eu vou fazer é cortar esses 2 zeros aqui. Lembrando que simplificação é uma habilidade. E para masterizar, a gente precisa praticar. Vamos cortar 2 zeros aqui. Esse 2 zeros eu corto com esse quinto aqui. Sobrou 3. Aí eu corto 10 ao cubo com esse 10 ao cubo. Aqui eu vou simplificar por 5 com esse 5, 5. Aqui sobra 1 e aqui sobra 10. Eita. O que sobrou então? Eu posso simplificar aqui por 3 também. Aqui some o 3. E aqui por 3 fica 70. Então olha só o que sobrou apenas. Passo 70 multiplicando. Sobrou apenas que V2 é igual a 70 vezes 10. Mas, né, e aí, muito difícil. Né? Simplificamos, a única coisa que a gente tem que fazer é 70 vezes 10. Então, nosso V2 é igual a 700 metros cúbicos. Né? Mas isso aqui vocês podem resolver da forma como vocês quiserem. Né? Lembrando que quanto mais simplificar, menos conta a gente precisa fazer. Mas tem que saber simplificar. Beleza, pessoal? Um abraço.